Salve, salve, torcedor santista. Hoje temos Santos e Internacional na Vila Belmiro, um jogo que tem tudo para ser muito disputado, afinal vale 6 pontos. O Santos tem apenas 3 pontos a menos do que o Inter, e quem ganhar esse jogo vai acabar um à frente do outro na tabela. Então o Santos só precisa vencer para sair do Z4. Mais do que isso, o Santos precisa vencer para conseguir cada vez mais transformar a Vila Belmiro em uma fortaleza, fazer bom uso de sua casa e do fator mandante. Afinal, o Santos é o terceiro pior mandante no Brasileirão e o Internacional pode ser uma boa vítima para o Santos nesse caso, já que ainda não venceu fora de casa. Então vamos aqui ver um pouco da escalação do Inter para esse jogo. Então estamos aqui com a escalação do Internacional, que vem escalado com Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. No meio campo, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, nas pontas Wesley Carboneiro e o atacante é o Borré. Se a gente analisar esse time do Inter, tem a volta do Rocher, que é um ótimo goleiro, um goleiro de seleção uruguaia. O Aguirre e o Bernabé, eles têm características diferentes como laterais, né? O Aguirre, ele é um lateral direito que ele sobe muito em linha reta, ele trabalha menos pelo meio, então ele vai chegar à linha de fundo, mas ele não vai ter o mesmo trabalho, ele não tem as mesmas ferramentas do que o Bernabé, né? O Bernabé, que é um jogador fundamental para esse time do Inter. O Bernabé muitas vezes entra na área para finalizar, muitas vezes ele trabalha pelo meio, ele tem um grande poder de criação, não é falho na marcação, mas cria muito mais, sabe? É um lateral muito mais ofensivo e muito mais efetivo no campo ofensivo. O Inter sente muita falta quando não tem o Bernabé em campo. Então o Bernabé, ele é um jogador que o Santos tem que tomar muito cuidado, porque diversas vezes ele vai invadir a área do Santos, ele vai buscar ali estabelecer o Inter no campo de ataque para que o Inter consiga encaixotar o Santos. Já a dupla Vitão e Vitor Gabriel vive grande fase no Inter, afinal, desde que o Inter voltou da parada, o Inter ganhou os 2 jogos, os 2 de 1-0, claro que foram em casa, mas é isso, não sofreram gols ainda desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. Chegando no meio de campo, Thiago Maia e Bruno Henrique são extremamente móveis, eles conseguem chegar à grande área, eles diversas vezes o Inter infiltra eles dentro da área do adversário e consegue marcar gols dessa forma. Então a gente pode até observar aqui, no lance que eu separei, do Inter contra o Corinthians, a gente observa aí o primeiro gol, se não estou enganado, do Inter contra o Corinthians, é justamente fruto de uma infiltração. Então vamos ver o gol. Então, a gente vê aí a jogada trabalhada, triangulação dentro da área, e olha onde o Thiago Maia, que é volante, vai estar para fazer o gol do Inter. Dentro da área, basicamente na pequena área, para conseguir concluir. Isso é uma fase de campo muito perigosa do Inter, que é quando eles conseguem encaixotar o time adversário, quando eles conseguem chegar com os volantes na entrada da área, com os laterais aqui fazendo também o setor ofensivo. Então a gente vê que os 2 laterais do Inter estão postados. Tanto o Bernabé aqui na grande área, quanto o Aguirre aqui na ponta direita. Então é uma fase do Inter dentro de campo que o Santos pode sofrer se permitir, né? Se o Santos permitir que o Inter encaixote o Santos no campo de defesa e troque passes, vai ser muito complicado o jogo pro Peixe. Afinal, o Thiago Maia e o Bruno Henrique têm essa infiltração muito precisa, conseguem fazer gols, conseguem chegar para finalizar. A gente pode ver um exemplo do Bruno Henrique também aqui nesse jogo contra o Ceará. Então a gente vai ver aqui nesse momento de ataque, o Carboneiro, ele tem a bola na ponta esquerda, ainda longe da área, mas com a infiltração do Bruno Henrique ele consegue o lançamento. O Bruno Henrique vai receber essa bola, vai entrar na grande área, frente a frente com o goleiro, vai acabar finalizando mal, mas foi uma jogada de muito perigo para o Santos. Então quando a gente chega aí a meia do Internacional, ou seja, o Alan Patrick, o camisa 10 do Inter, esse é o jogador mais perigoso do time do Internacional. Esse é o jogador que o Santos precisa ter cuidado. Então é importante deixar claro aqui que o Tomás Rincon vai fazer grande falta para o Santos, muita falta para o Santos. Afinal, ele é o melhor marcador que a gente tem no nosso elenco quando a gente pensa nos meio-campistas, né? Por mais que a gente tenha aí o William Arão, ele ainda não pode jogar 100%, ele ainda não tá com um ritmo total, então não tem como a gente fazer esse comparativo de uma forma justa. Então, nesse momento, o Rincon, ele é a melhor opção que a gente tem de marcação no meio-campo. E ele vai fazer muita falta por não estar aí podendo ser escalado. Nesse caso, a gente vai ver, né, que o Kleber Xavier ele deve escalar o João Schmidt na vaga do Rincon, e é importantíssimo que o João Schmidt não desgrude
do Alan Patrick. Ele tem que estar grudado no Alan Patrick durante todo o jogo. Por quê? Porque a partir do momento que o Alan Patrick recebe a bola, ele sempre consegue girar. Ele tem um domínio que faz ali o auxílio para ele já fazer o segundo passe. Então, o domínio do Alan Patrick muitas vezes já é girando para ele conseguir lançar nos dois pontas ou até no centroavante. Então, a gente chega nesse ataque do Inter que ele pode ser fatal. O Carboneiro tá pela ponta esquerda e o Wesley pela ponta direita. São dois jogadores extremamente velozes e que têm muita habilidade. São dois jogadores que vão partir para cima dos laterais do Santos. O Wesley, ele não tá mais numa ponta que deixa ele com o pé invertido. Então, quando ele cortar para o meio, provavelmente ele não vai chutar no gol. Ele deve buscar ali um passe com o Alan Patrick, um trabalho de jogo com o Bruno Henrique e Thiago Maia que vão estar chegando. Mas o Carboneiro, ele já tem outra possibilidade. Ele inclusive fez gol contra o rival do Inter, contra o Grêmio. Dessa forma, jogando ali, cortando pro meio e batendo pro gol. Então, é muito perigoso esse giro do Alan Patrick para servir os dois pontos. Afinal, os dois têm muita velocidade. O Borré, ele é um centroavante clássico, né? Então, ele sabe fazer a parede, tem um físico, ele é um jogador forte e que tem muita noção de posicionamento, consegue também fazer essa infiltração pro Alan Patrick pifar ele. Então, o Borré, ele lembra muito, assim, se a gente olhar para esse ataque do Inter, se a gente usar um comparativo com algum time do Santos, a gente pode pensar ali, talvez, no Santos de 2015, quando a gente tinha nas pontas o Gabigol e o Giovânio, sabe, que eram dois canhotos, o Wesley e Carboneiro são dois destros, então, dois pontas que têm a mesma perna dominante e que tem uma velocidade, tem uma habilidade, e um centroavante 9 clássico, né, como era o Ricardo Oliveira. O Borré, ele tem características muito parecidas. Ele vai saber jogar se ele estiver fora da área, mas o negócio mesmo dele, ele é fatal dentro da área do Santos. Então vamos só fazer um resumo aqui do que o Santos tem que tomar cuidado. É imprescindível que o Santos tome cuidado com o Bernabé. O Bernabé, ele é um lateral que consegue invadir o campo ofensivo, atuar na ala esquerda do Inter e fazer com que o Inter encaixote o Santos. O Inter muitas vezes consegue fazer com que seus adversários eles fiquem numa situação quase de handball, em que o Inter cerca a área do adversário, toca a bola buscando uma infiltração dos volantes para conseguir fazer essa pifada, gerar uma situação de gol. Então, o Bernabé é parte essencial desse sistema do Inter, parte fundamental. Ele sempre vai estar ali na ala esquerda, buscando uma finalização, buscando um cruzamento, uma chegada à linha de fundo, ou trabalhando ali pelo meio. O Alan Patrick, ele é o jogador mais importante do Inter. A partida que o Alan Patrick fizer, define a partida do Inter. Então, se o Alan Patrick fizer uma boa partida, tiver espaço, o Inter vai conseguir jogar bem. Se o Alan Patrick ele não tiver tanto espaço, o João Schmidt conseguir anular ele, a situação é melhor pro Santos. Então, que o João Schmidt grude no Alan Patrick, não deixe ele jogar. Deixou girar, faz a falta. Busca ao máximo não dar espaço para Alan Patrick, que é um jogador extremamente perigoso. É um menino da Vila, foi formado no Santos e o torcedor santista conhece, mas ele evoluiu muito desde que ele saiu do Santos. Principalmente no Shakhtar Donetsk, ele teve um trabalho de fundamento, um trabalho de entendimento do jogo que fez com que ele evoluísse muito como jogador. Muitas vezes ele já citou isso em entrevistas, do quanto a saída dele à Ucrânia melhorou toda a capacidade dele de atuação, de performance. Enquanto camisa 10. Então o Alan Patrick, ele é o cara desse Inter, é o cara que o Santos tem que buscar anular a todo custo. Então, lembrando até um pouco do Santos e Mirassol, o discurso que o Neymar deu de que não há outro dia, tinha que ter sido hoje para o Mirassol. Então, se não foi contra o Mirassol, tem que ser contra o Inter. O Santos precisa ter a mesma concentração na marcação que teve contra o Flamengo. O João Schmidt não pode dar espaço para o Alan Patrick. Se deixar girar, vai tomar. E principalmente porque a gente tem esse ataque do Inter que é extremamente perigoso. O Wesley, ele é um jogador perigosíssimo. Claro que ele tá agora em uma posição que é a ponta direita, que não é a habitual dele, mas ele continua sendo perigoso. E o Carboneiro é um jogador que, se der espaço, ele vai cortar pro meio, vai bater, pode ser muito perigoso pro Peixe. Tomar cuidado com as infiltrações do Thiago Maia e do Bruno Henrique, porque podem ser fatais, assim como foram nos jogos contra o Corinthians pro Thiago Maia e como gerou situação no Internacional e Ceará. Ele também tem uma marcação que vai ali alternar entre uma marcação alta, uma marcação pressionando a defesa do Santos, mas que também vai se fechar no meio em algum momento. E é aí que está um ponto em que o Santos pode se aproveitar para gerar situações de gol. Então vamos aqui observar
essa marcação-pressão do Inter contra o Ceará, que foi o último jogo do Inter no Brasileirão, foi Inter 0, Inter 1, 0 Ceará, Internacional 1-0 no Ceará. Então, a gente observando essa marcação, que já começa a pressão lá no Beira-Rio, acho que a tendência é que eles marquem menos à frente do que fizeram em casa, mas ainda assim terão situações de jogo em que o Inter vai subir os atacantes, vai subir a linha de marcação e vai buscar pressionar a saída do Santos. Pensando nas dificuldades que o Santos teve para sair contra o Flamengo, né? Principalmente no segundo tempo, o Santos passou muito tempo sem conseguir sair da sua defesa, sem conseguir fazer uma boa saída de bola, porque o Flamengo pressionava bem. A gente tem que ter atenção em um ponto específico aqui da saída do Inter, que é o seguinte: o Internacional, quando ele vai marcar a saída do time adversário, ele tem uma amplitude menor do que o Flamengo. Ou seja, a gente vai ver aqui que o Inter ele vai pressionar mais perto, a gente vai ver todos os jogadores direcionados ao homem da bola, mas o que aumenta a pressão no jogador portador da bola, porém abre espaço para os jogadores no lado oposto. Então, tanto o lateral, a gente vai ver aqui, vou passar o cursor, tanto o lateral esquerdo quanto o ponta esquerda do Ceará, nesse momento, tem espaço, tem liberdade para, se eles conseguirem uma virada, gerar jogo, gerar um contra-ataque que pode ser fatal para o Internacional. Então, a gente vê aí essa possibilidade, né? Então, vamos deixar até a jogada fluir para a gente conseguir observar melhor. Então, o Inter pressiona o Ceará, consegue fazer com que o Ceará troque passes, mesmo que para sair dessa pressão, mas não conseguir construir jogo. Então, a bola vai chegar aqui no Ceará e o Inter, durante essa pressão, vai ganhar a bola. Uma boa opção para não deixar o Inter dominar esse jogo, não conseguir pressionar e gerar situações a partir dessa pressão, é que o Santos vire esse jogo, trabalhe muito as viradas de bola. E o que pode ser fundamental para que o Santos consiga fazer isso? O Santos vem a campo com o Escobar na lateral direita, né? Um lateral direito ali improvisado e que por isso vai ter a perna invertida. A perna dominante do Escobar é a perna esquerda e não a perna direita, ou seja, a tendência vai que sempre o Escobar a dominar, ele vai levar para o meio do campo e não para o corredor. A partir do momento que o Escobar leva essa bola para o meio, vai ficar mais fácil para que ele encontre essa saída de bola do outro lado. Claro que o Escobar vai precisar caprichar nesse lançamento, não é a característica do Escobar essa batida na bola mais refinada, mas vai ter que se esforçar, vai ter que dar um jeito, principalmente porque é uma saída que pode ser fundamental, para além da gente evitar do Inter criar situações, é uma forma do Santos criar situações para atacar. Então a gente vê aí como o Souza pode afundar e receber essa bola, o Guilherme pode receber essa bola para já gerar uma situação de ataque perigosa, e o próprio Neymar muitas vezes ele joga pela parte esquerda do campo, principalmente pela forma como ele é acostumado a jogar desde que ele é jovem. Então era um ponta esquerda, hoje em dia é mais um meia, mas mesmo assim ele sempre cai pela parte esquerda do campo. Então o Neymar também pode receber nessa situação de arrancar e buscar o gol. Então é essencial que o Santos busque essa inversão de bola, essa inversão de jogo, ela quebra o sistema de marcação do Inter. O Inter ele marca muito forte, é muito perigoso nesse aspecto, mas acaba dando uma abertura para que o Santos machuque o Inter dessa forma. Então, já que a gente está falando de formas de o Santos concretizar uma boa atuação contra o Inter, fazer um bom jogo, conseguir gerar situações de ataque e não sofrer tanta pressão, vamos para a escalação do Santos. O Santos vem escalado com Gabriel Brazão no gol, João Basso e Luan Pérez na dupla de zaga, Escobar na direita, como eu citei, dando essa possibilidade desse corte para o meio, para o lançamento para outra ponta. O Souza na lateral esquerda, que vem atuando muito bem. O Souza tem sido, assim, um ponto fora da curva em todos os jogos do Santos. O Souza ele tem tido grandes atuações, gera muito jogo e, principalmente, não só tem gerado muito jogo, como tem marcado muito bem. A atuação defensiva do Souza contra o Flamengo foi fantástica. O Souza faz um jogo brilhante defensivamente contra o Flamengo e muito bom ofensivamente também. Então, o Souza tem sido esse cara de desafogo do Santos mesmo, atuando também como um ala. A gente chega ao meio campo aí, João Schmidt e Zé Rafael, como eu disse, é essencial que o João Schmidt não largue do Alan Patrick, fique grudado no Alan Patrick para que consiga anular o camisa 10 do Inter, porque se ele tiver espaço ele vai ser muito perigoso, ele acha as pifadas que são muitas vezes difíceis de enxergar, ele consegue enxergar, então o João Schmidt tem a obrigação de grudar no Alan Patrick e não deixar ele jogar. A gente vê o Santos aí com dois pontas, né, nesse esquema do GE, né, com o Guilherme Roleiser e o centroavante David Washington.
Washington. E aí quando a gente conversa sobre esse sistema ofensivo do Santos, a gente pode pensar, foi muito falado depois do jogo de Santos e Flamengo que o Neymar ele é uma ótima opção como falso 9. Por que o Kleber Xavier ele prefere agora deixar o Neymar como meia e o David Washington como esse 9? É muito simples. O Kleber Xavier ele classifica os jogadores de ataque como jogadores de infiltração, de atacar o espaço e jogadores de bola no pé. Ele escala esse Santos hoje, dentro desse quarteto ofensivo do Santos, nós temos 2 jogadores de ataque ao espaço, são eles o Guilherme e o David Washington, e 2 jogadores de bola no pé, que vão gerar esse jogo, que são Roleiser e Neymar. Isso é essencial por quê, torcedor santista? O Internacional, quando corre para trás, fica vulnerável, muito vulnerável. A dupla de zaga do Inter fica extremamente vulnerável ao correr para trás. O que isso significa? Significa que quando o Santos puder fazer o facão, tem que fazer. Os jogadores de ataque do Santos, ou seja, David Washington e Guilherme, devem fazer o facão a muitos momentos, porque é nesse momento que o Roleiser e o Neymar vão ter qualidade para lançar essa bola, fazer o lançamento para esses jogadores concluírem a gol e gerar situações para o Santos Futebol Clube. Então, pode parecer que a gente tenha um 4-3-3 em campo, mas muitas vezes essa configuração do Santos ela muda. Muitas vezes a gente vai ver uma situação de jogo em que o Santos vai estar num 4-4-2, com o Neymar sendo meia pela esquerda, o Roleiser meia pela direita e os 2 atacantes mais infiltrados. Então, o Guilherme sendo um segundo atacante, o David Washington sendo esse 9, né? Mas principalmente o essencial é que os 2 atacantes façam esse ataque ao espaço, façam esse facão, né? Que o facão é justamente o movimento de você furar a zaga por trás, né? Então você conseguir atacar o espaço que sobra entre a zaga, e aí no momento em que você passa a linha de zaga, o meia vai te lançar para que você consiga fazer o gol. Então você vem pela diagonal e consegue fazer o gol. A gente vai ver alguns exemplos de o Inter sofrendo com esse facão sendo feito por adversários, né? Então a gente vai ver 2 jogos que o Inter perdeu, um deles é o jogo contra o Fluminense, então a gente vai ver aqui uma situação de jogo em que o Inter, ele tá inclusive com a bola, o Inter tá com as linhas baixas e o Fluminense com a bola no pé, fazendo a saída de jogo, e mesmo com o Inter com as linhas baixas, ele dá esse espaço para que o Fluminense faça o facão e faça o gol. Então a gente vai observar aqui o Fluminense fazendo isso. Então, a bola na direita no Samuel Xavier, ele trabalha com áreas, e nesse momento, vamos só voltar para o momento em que o Samuel tem a posse da bola. A partir do momento que os jogadores do Inter fazem o facão, então o centroavante aqui e o ponta esquerda, a gente já vê que o Samuel Xavier tem 3 boas opções para gerar um momento perigoso para o Fluminense. A gente tem esse primeiro centroavante que está passando no facão, ou seja, ele perfura a zaga, por isso o nome facão, ele perfura a zaga buscando essa infiltração entre os zagueiros. E o momento certo do Samuel Xavier tocar é esse, enquanto ele ainda está em posição regular, enquanto ele ainda não está na zona de impedimento. Então é nesse momento segundos que o Samuel Xavier tem que passar. A gente vai ver o ponta também fazendo esse ataque ao espaço, ou seja, é uma situação que poderia tranquilamente ser David Washington e Guilherme. Então, o ponta esquerda e o atacante fazendo esse movimento. Aqui, onde está o Samuel Xavier, ele leva para o meio e ele vai conseguir o passe de 3 dedos aí, conseguir esse passe de forma genial para sair o gol do Fluminense. Mas para o Santos, vai ser uma situação também mais fácil de ocorrer. Por quê? Porque a gente vai ter Roleiser e Escobar, que são 2 jogadores canhotos. A partir do momento que eles cortarem para o meio e o Santos conseguir fazer esse facão, eles vão ter a perna dominante para fazer o melhor passe. Então, pode sair o passe tanto no centroavante quanto tanto no centroavante quanto no ponta esquerda, mas também pode sair essa jogada no lateral esquerdo. E quem é o nosso lateral esquerdo? É o Souza. O Souza, que é muito bom ofensivamente, volto a dizer, pode gerar muito jogo pro Santos. Então essa virada de bola, esse facão, ele tem que ocorrer se o Santos quiser criar contra o Internacional. Então vamos ver só o segmento da jogada para que vocês vejam como sai esse gol. Então Samuel Xavier leva, ele toca para receber ali o ponta esquerda do Fluminense e sai o gol. Então aí o Serna fazendo gol pro Fluminense.
mas ele tinha 3 possibilidades ali para gerar essa situação. O Renato Gaúcho, que conhece o Internacional, já sabia dessa possibilidade e fez o time jogar dessa forma, fazendo com que o Fluminense, na casa do Inter, no próprio Beira-Rio, ganhasse de 2-0. Outra situação de facão importante, e aí com um especialista nisso, o Yuri Alberto do Corinthians, a principal jogada dele é justamente o facão. Outra jogada de facão em cima do Internacional, um jogo que o Internacional perdeu pro Corinthians na Arena Corinthians por 4-2, justamente porque deu muitas oportunidades dessa infiltração dos atacantes e desse facão ser realizado, né? Então, a gente vai ver essa bola sendo saída com o Mateuzinho, ele vai tocar no Memphis Depay, que inteligentemente de primeira já vem a infiltração do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, ele dá uma segurada no pique, ele não recebe tão na frente, mas isso já deixa ele no X1, inclusive com a passagem do Romero, se eu não me engano, aqui na esquerda, para que ele possa fazer o passe. Ele não passa, ele decide fazer o chute ao gol, mas é uma situação aí que o Corinthians faz o gol justamente a partir dessa movimentação, e que é fundamental fazer os jogadores do Inter correrem para trás. No momento em que o Yuri Alberto recebe a bola, o lateral direito do Inter ele já tomou nas costas. A gente já tem essa entrada do ponta do Corinthians, o ponta esquerda, com o lateral do Inter tomando nas costas. Isso acontece várias vezes pela forma como o Inter sistematiza a sua forma de jogar. Então, pelo fato do Inter diminuir a amplitude, fazer uma pressão no homem de bola muito consistente, quando o time que tá adversário do Inter consegue sair jogando, consegue fazer essa bola chegar ao meia, ele muitas vezes tem uma boa situação para enfiar essa bola para alguém que esteja infiltrando. Então, o lateral direito do Inter, o Aguirre, por mais que ele seja muito rápido e ele tenha um bom poder defensivo, ele toma muitas bolas nas costas, justamente por causa da forma que o Inter se porta em campo. Então, o esquema tático do Inter deixa o lateral direito do Inter vulnerável, principalmente porque o Inter sempre busca atacar pela esquerda, já que o Bernabé é um jogador perigosíssimo. Então, voltando aí à escalação do Santos, esse time que muita gente chegou a questionar, a posição do David Washington ali como 9, não o Neymar, mas é porque o Kleber Xavier, acredito que ele esteja vendo a mesma coisa que eu. Existe uma grande possibilidade de poderio ofensivo do Santos, justamente nessa infiltração dos atacantes e essa bola lançada. Então, com o Roleiser e Neymar fazendo a meia, a gente tem muita qualidade no passe, a gente tem muita possibilidade do Santos gerar esse jogo, fazer esse passe, essa pifada pro David Washington e pro Guilherme conseguirem concluir a gol. Então, tá aí a grande chance do Santos. É na inversão de bola rápida e na pifada pro atacante fazer o facão. Isso, o Santos tem tudo para fazer uma partida correta, sair com a vitória. É só o Santos conseguir não ser encaixotado, conseguir sair jogando, não deixar o Inter encaixotar, deixar os seus meio-campistas postados na frente da grande área, conseguir fazer uma pressão em cima do Santos, conseguir sair jogando a partir do que é um poder do Inter, que é essa pressão, mas que também gera uma vulnerabilidade neles atrás. Então, conseguir fazer essa inversão de bola rápida para que a gente gere jogo, consiga deixar os nossos atacantes em condições de fazer o gol. Então, é isso, torcedor santista. Muita boa sorte para nós. Hoje estarei na Vila. Espero que esteja com muito pé quente. O último jogo eu fui, Santos ganhou do Flamengo. Então, que dê tudo certo pra gente. Uma ótima quarta e bom jogo para nós. Vai pra cima deles, Santos!